Olha que legal, um grande encontro dos saveiros da Bahia com o propósito de resgatar a memória, de preservar esse tipo de embarcação, assim como, claro, valorizar a cultura dos saveiros como patrimônio do nosso estado e, acima de tudo, fomentar o turismo náutico baiano. É o Festival de Saveiros do Recôncavo, Festa Náutica 2023, que vai ser realizado agora, de 24 a 26 de novembro, de sexta a domingo, na cidade de São Félix, aqui no Recôncavo Baiano. Vão ser 3 dias de festa que tem como clímax o bordejo dos saveiros pelas águas do Paraguaçu. Sobre a história desses saveiros e o Festival de Saveiros do Recôncavo também, claro, a gente conversa agora com o professor e pesquisador Fábio Batista, nosso convidado no ICE Bahia. Um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Jefferson. Todos que acompanham o programa nessa manhã de quarta-feira, satisfação estar aqui na sua audiência. Prazer todo nosso. A gente já vem observando uma perda do protagonismo que os saveiros tiveram durante tanto tempo aqui na Bahia. Na sua avaliação, Fábio, qual a importância dos saveiros hoje para a cultura baiana? Então, para falar esse hoje, é preciso fazer esse resgate, né, histórico de um recôncavo baiano que é muito relacional. Em que medida? Esse recôncavo açucareiro, esse recôncavo tabagista, esse recôncavo extrativista, esse recôncavo celeiro, esse recôncavo ceramista, que deu aos saveiros de vela de Içá esse protagonismo dentro de uma dinâmica econômica que foi muito intensa e que pontilhou toda essa Baía de Todos os Santos e, como eu disse, né, sempre de forma relacional, com os diversos rios que desaguam na Bahia, e como isso deu, do ponto de vista de um intenso tráfego de navegação, tanto que integrava essas cidades como Maragogipe, Cachoeira, São Félix, regiões um pouco mais fora da Bahia também, de Todos os Santos, que também eram tocadas fortemente pelos saveiros, região de Valença, e seguindo adiante, mostra que o saveiro de vela de Içá tem importância muito grande. E no presente, aí é hoje, né, a sua pergunta, queridos ouvintes, eu penso que nas últimas 2 décadas, um movimento sensível à possibilidade real de fim dessa cultura saveirista começa a se articular e dizer, olha, se nós não tivermos um olhar sensível sobre os saveiros de vela de Içá, vamos tê-los apenas nas letras, nas canções de Caymmi, nas narrativas de Jorge Amado, e na realidade nós vamos perder isso. Então eu imagino, e compartilho contigo, Jefferson, e nossos ouvintes aqui no momento, que os saveiros eles trazem essa memória importante, mas que precisa estar articulada a um projeto mais amplo aí de turismo náutico nessa Bahia tão rica e tão pouco ainda explorada do ponto de vista do seu potencial turístico. Pois é, hoje fala-se muito na importância da preservação do ofício, dos saberes em geral, não é, relacionados à cultura dos saveiros. Agora, até que ponto a preservação desses saberes, dessa cultura toda, pode contribuir para o fortalecimento da própria atividade náutica aqui do estado, Fábio? Então, nós temos uma barreira muito grande em termos desse turismo náutico, que é algo pouco acessível para as camadas sociais, digamos assim, não abastadas, né? Você observa que os passeios que são realizados na Baía de Todos os Santos e mesmo algumas cidades que ofertam esse tipo de serviço acaba segregando bastante, né? Uma parcela da população que não tem acesso a esse tipo de serviço. Por outro lado, eu penso que o processo aí de democratizar o acesso também, a possibilidade de navegar nessas águas da Baía de Todos os Santos e desses rios navegáveis e seus afluentes, pode muito contribuir para o fortalecimento da atividade saveirista ainda hoje, né? Por quê? Porque você salientou uma coisa importante aí, Jefferson, os saberes e fazeres, né? Esses carpinteiros navais que detêm aí a técnica de desenvolvimento
dos saveiros, por exemplo, eles precisam também dos seus meios de subsistência. Realmente é duro. Vou mostrar a você aqui uma miniatura do pessoal aqui olha só, para quem está nos lá acompanhando, de Jaguaripe. Para quem está nos acompanhando, lindo, né? Pelo YouTube, o exemplar, né, uma miniatura de um saveiro, por sinal belíssimo. Isso, feito por Bira, né, que é um dos grandes nomes, né, vai estar conosco aqui no festival. Sim. Ele vem de Jaguaripe, e é muito triste você ver de um lado uma embarcação que representou esse apogeu econômico dentro da Baía de Todos os Santos, e hoje praticamente tendo que carregar, né, no seu interior apenas areia, pedra, porque esses mestres saveiristas precisam desse reconhecimento. Aí eu peço assim licença a todos os pesquisadores, a todos os movimentos, associações que estão ligados aos saveiros de vela de Içá, primeiro parabenizá-los e dizer, olha, é isso, a luta é essa, vamos continuar e realmente tem que se tirar o chapéu em torno dessa luta. Mas também, para um público mais amplo, é preciso reconhecer que esses saveiristas, esses mestres saveiristas, eles também têm suas necessidades materiais. Então, o saveiro, ele torna-se viável na sua manutenção, são um pouco mais de 20, Jefferson. Hoje, né? Veja, já foram mais de 1.000. Aqui em São Félix, já aproveito para mandar um abraço aqui para Vandique, para Massinho, que estão aí na linha de frente desse projeto maravilhoso, né, que se integra a esse conjunto de iniciativas, como eu já acabei de te falar. Eram mais de 1.000 e hoje você tem pouco mais de 20 saveiros, né? Então, a viabilidade dos saveiros de vela de Içá está diretamente associado à reprodução da vida material também desses mestres saveiristas e suas famílias, né? Então, aí a gente pede licença, assim, tem a parte de romantizar, de dizer é lindo, é belo, é maravilhoso, mas também, por outro lado, é preciso haver uma parceria aí, uma política pública, um envolvimento da sociedade civil, como já existe, eu já pontuei, mas também até da iniciativa privada, para não deixar essa cultura saveirista morrer, porque é uma página viva, né, da história da Baía de Todos os Santos, e que pode ter futuro, sim, pode ter futuro, mas se construído de forma correta e coerente. Inclusive está previsto um momento bonito nesse Festival dos Saveiros do Recôncavo, que é o bordejo pelas águas do Paraguaçu, não é? Marcado para dia 26 de novembro. Dia 26 de novembro, que é uma sexta-feira, não é isso? 26 de novembro, não, domingo. Domingo, o bordejo é domingo. Que vai ali, um passeio, não é? Pelas águas do Paraguaçu, certamente vai ser belíssimo esse momento. Ernesto quer fazer uma pergunta para você também, Fábio. Bom dia, Fábio. Fábio, a economia que foi carregada, foi transportada pelos saveiros no passado, quando você falou, a gente chegou a ter 1.000 ou mais de 1.000 saveiros, essa economia, ou ela não existe mais, ou ela se movimenta, seus produtos se movimentam de outra forma, né? E a gente sabe também que esses 20 são resistentes, impossível não fazer uma referência aqui a uma figura muito importante dessa luta, que era o Saraiva, né? Sim. O Saraiva é uma figura referente. Para mim, pelo menos, comecei a entender a importância dos saveiros conversando com o Saraiva. Mas eu te pergunto, de que maneira a gente consegue dar salvaguardar esse patrimônio, esse conhecimento, se não for assim pela ação de amigos, de diletantes, de pessoas que têm essa sensibilidade? Porque me parece que está faltando um pouco mais de ação mesmo, de proteção da área pública, alguma providência nesse sentido. Agora eu te pergunto, Fábio, essa questão dos saveiros, esse abandono da cultura dos saveiros, podemos falar disso de abandono mesmo, está se deixando esquecer, né? Isso tem a ver com essa relação mal resolvida que a gente tem com a Baía de Todos os Santos e com o Recôncavo, esse desleixo, aquela história do enigma baiano, onde é que está a nossa caveira enterrada, que a gente tem uma Baía tão linda dessa, com tanta história, como a história dos saveiros, a gente não aproveita isso. Como é que isso não vira negócio, não vira oportunidade, não vira trabalho, não vira dinheiro, Fábio? Isso, o Recôncavo baiano,
eu gosto muito dessa tese, Ernesto, de que o recôncavo baiano ele se estrutura a partir de um fenômeno muito relacional, não é? Então, você observe que essa economia que nós estamos aqui citando, ela tem uma relação com os sertões no passado, quando esses produtos vinham aqui para o porto de São Félix, Cachoeira, nesse vale aqui do Iguape, que se articula também com Maragogipe, se articula com Valença, se articula com esse outro recôncavo que foi também decidindo por uma outra identidade. Veja, a partir dos anos 50 e 60, quando você começa um declínio das atividades econômicas que eram hegemônicas aqui nesse recôncavo, esse recôncavo açucareiro e tabagista, você sofre um processo intenso de isolamento dessas cidades, não é? O Milton Santos, por exemplo, em um artigo clássico, ele sustenta a tese de que o recôncavo baiano formou a grande primeira rede urbana do Brasil, não é? Então você articulava ali vários modais, você tinha as estradas de chão com os tropeiros, você tinha a malha ferroviária que foi estabelecida, inclusive São Félix tendo a sede, né, a central da Bahia, e você tinha também os saveiros e os vapores que formavam essa grande rede urbana aqui. Isso é atestado pelos jornais da época, as várias casas de fazenda que vendiam toda sorte de produtos. Mas à medida que ali nos anos 50, 60, o Brasil, essa caveira, né, que a gente começou a enterrar, começa a dizer assim, olha, eu vou investir em um modal, todos os meus recursos eu vou investir no modal, esse modal é um modal rodoviário. À medida que você vai isolando essas cidades, e uma parte desse recôncavo você vê também fascinado com a questão do petróleo e toda a cadeia produtiva em torno dele. Então esse recôncavo ele começa a sofrer um processo no qual ele vai se transformar em uma região metropolitana. Veja que Lauro de Freitas, né, antigo Santa Amaro de Pitanga, agora tem reivindicado seu papel nas lutas de independência como recôncavo, né? Quer dizer, é o resgate, digamos assim, de identidade. Mas tem esse recôncavo aí, né, São Chico do Conde, Madre de Deus, que vai, dentro da Baía de Todos os Santos, buscar uma outra identidade, e essa identidade ali se configurando como região metropolitana. Urbana, então, industrial, né? Como? Urbana, industrial, né? Urbana, industrial. Então, esse isolamento dessas cidades que outrora foram potência, né, econômica, começa a declinar. E esse declínio leva consigo um dos símbolos desse apogeu, que é justamente os saveiros. Então, eu particularmente não gosto assim, os saveiros eram os caminhões, né, da época. Sim, é uma analogia, né, plenamente entendível, didaticamente entendível. Mas, por outro lado, à medida que esse abandono, não é, dos negócios que poderiam ser construídos a partir, né, dos saveiros e do potencial turístico, Ernesto, que nós temos na região, nos causa muito espanto, muito assombro, ainda não ter sido constituído de fato, né, uma política pública mais efetiva, capaz de dar, como você bem disse, né, transformar isso em negócio. E existe essa possibilidade, sim. Isso acontece em outros países, em outras regiões. Nós sabemos muito bem disso. Agora, a gente também curte muito pouco, a gente gosta muito de praia, mas a Bahia, assim, acho que o baiano curte pouco a Baía de Todos os Santos, conhece pouco essa entrada na Baía de Todos os Santos pelo Rio Paraguaçu, que é uma coisa espetacular, linda demais, né, Fábio? Agora, o passeio de Saveiro, por exemplo, parece que curtir esse tipo de passeio, esse tipo de turismo é coisa só para gente rica ou para gente de fora, que pode sair de lanchão bem rápido, sair de um lugar para outro. O passeio de Saveiro tem outros encantos, né? Mas aproveitando aqui que a gente tem aqui uma audiência considerável, descreva o que é a emoção, a curtição de um passeio de Saveiro, o que ele tem diferente, porque não tem a velocidade, aquela coisa frenética, se sair de um canto para outro, assim, né? Então, eu já quero convidar você e o Jefferson, né, e a equipe aí para estar aqui conosco, né? Pelo amor de Deus, venham aqui para São Félix, né, curtir o segundo Festival de Saveiros. Algumas pessoas me perguntando, Fábio, como é que a gente vai fazer para navegar aí, para bordejar no Saveiro? Eu quero levar um box salva-vida, não sei o quê, que eu tenho medo. Disse, rapaz, de uma, como é que eu poderia dizer, para ser poético. Na verdade é assim, ó,
os saveiros de vela de içá realmente foram talhados para o Rio e para a Baía de Todos os Santos. Então, é uma coisa muito, muito emocionante você, digamos que dentro do rio, dentro do Paraguaçu, né, que Tupi-Guarani significa grande rio, grande mar, você meio que flanar por ele através do saveiro. E todos nós sabemos que os saveiros têm tudo a ver com a questão dos ventos. É de vela de içá. Então o vento, quando bate naquela vela e nos faz deslizar nas águas do Paraguaçu, não é? E da Baía de Todos os Santos, realmente é uma emoção muito grande. Você fica pelo menos uns 5 a 10 minutos sem falar nada, quieto. E nem olha para o celular, diga-se de passagem. Alguns querem ficar, né, filmando, fotografando, mas você pelo menos passa uns 5, 10 minutos assim, ó, hipnotizado com a experiência. Bom, tomara que esse bordejo anime aí, quem sabe o retorno daquela regata linda, né, que tinha de saveiros, que é uma competição muito bonita, era um espetáculo fantástico de cor, de fotografia, era um show, né? Tomara que você fala o João, sabe. A regata... O João das Botas, né? Isso. Inclusive, Ernesto, eu nessa pesquisa que eu tenho feito aí sobre os saveiros, eu não sou um especialista em saveiros, tá bom? Eu sou especialista aqui em economia, sociedade e cultura do Recôncavo Baiano. E aí não tem jeito, né? Claro, vai cair o saveiro. Você está toda hora muito bem esbarrando neles. Mas aí o que acontece? Para essa fala que eu vou fazer na sexta-feira, na abertura, né? Eu comecei a aprofundar mais aí essa reflexão. E, meu amigo, o que eu encontrei de registro iconográfico inédito, não é, sobre os saveiros, vai ser assim uma apresentação que eu vou fazer questão de compartilhar com as pessoas que estejam presentes, né, esses registros iconográficos. Dá uma exposição, né, para que nós possamos, belíssima, né? Isso, para que nós possamos assim situar essa riqueza e esse patrimônio. Fábio, você está convidando a gente para prestigiar o festival e eu estou vendo aqui uma programação riquíssima, não é? Não é só saveiro que o pessoal vai encontrar lá, não. É uma programação cultural, educativa, de cunho social também. Estão previstos, limpeza das margens do Rio Paraguaçu, plantio de árvores, palestras, feira de artesanato, economia criativa e agricultura familiar, encontros de esportes náuticos, exposição de carros antigos, shows musicais e, claro, esse bordejo aí que acho que vai ser o clímax do festival, não? No domingo, a partir das 3 da tarde, saveiros saindo ali por esse bordejo pelas águas do Rio Paraguaçu. Certamente um dos momentos mais esperados desse festival de saveiros do Recôncavo. E o Fábio Batista, ele que é professor, pesquisador, especialista em história social e práticas culturais, nos dando a honra de tê-lo aqui conversando conosco. Muito obrigado, Fábio, um prazer, sucesso aí na sua participação no festival e que a gente consiga, sim, claro, valorizar cada vez mais essa cultura dos saveiros, que não morra, porque faz parte da nossa história, certamente. Fábio, muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima para você. Tá bom, Jefferson, forte abraço para você, para os ouvintes, e que nós possamos nos encontrar, inclusive aqui também, e fazer um registro, né, a todas as associações, entidades, todos os mestres saveiristas, o nosso abraço, nosso reconhecimento, e também ao Vandic e Massinho, que são as figuras que estão tocando aí esse projeto maravilhoso. Um abraço também para o Thiago Manga, né, que é meu irmão, que vai estar tocando na sexta-feira, né, à noite, com a presença do Raimundo Sodré. Convido o Raimundo Sodré. Então, assim, quem está nos ouvindo, dá uma passada lá em São Félix, essa cidade encantadora do Vale do Paraguaçu, aqui no nosso Recôncavo Baiano. Forte abraço, obrigado pela oportunidade. Legal, um abraço também lá em São Félix, em Festival de Saveiros do Recôncavo, de sexta a domingo, com essa programação cultural toda diversificada para você. 7h49 na Tarde FM.